Olá, seja muito bem-vindo ao JR Agro. As variações climáticas podem representar grandes perdas nas lavouras de tomate. Uma pesquisa realizada pela Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, promete reduzir os prejuízos com a aplicação de um bioestimulante. Para a gente entender mais sobre esse assunto, o JR Agro de hoje tem o prazer de receber a pesquisadora Simone da Costa Mello. Seja muito bem-vinda, professora. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite de estar aqui para poder falar sobre os bioestimulantes. E antes de começar a entrevista, sempre bom lembrar que todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, você acompanha um novo episódio do JR Agro pelas plataformas digitais da Record TV. Professora, vamos começar? Essa pesquisa ela é uma parceria da Exalc com uma empresa privada, né? Como é que foi esse encontro? A empresa procurou vocês? Isso, as empresas privadas procuram os docentes da Exalc para que nós possamos realizar pesquisas e consultorias na área da agricultura com o objetivo de melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos. Então, eles já chegaram com essa demanda para testar um bioestimulante específico para as lavouras de tomate, é isso? Isso, o tomate é a segunda hortaliça de maior importância econômica a nível mundial. O Brasil está entre os 10 maiores produtores. E a empresa Compass, no passado, Minerals, né? Ela, e hoje incorporada à ICL, nos procurou para realizar essa pesquisa com o produto Triplos. Agora, esse produto ele foi criado originalmente para aplicação nas lavouras de soja e café. É isso? Isso mesmo, esse produto Triplos ele foi criado para a aplicação na lavoura inicialmente de soja, posteriormente ele se estendeu para a lavoura de café, né? E hoje ele é aplicado em outras culturas, dentre elas o tomate e hortaliças de uma maneira geral. E como entrou o trabalho de vocês aí para que esse produto pudesse passar a ser utilizado também nas lavouras de tomate? Então, nós realizamos este estudo em um produtor rural da região de Sumaré, do grupo Andrade, né? O senhor Lauro Andrade nos autorizou a realizar essa pesquisa sob coordenação também do engenheiro agrônomo júnior. E nós desenvolvemos então esta pesquisa com os nossos alunos da Exalc, com o objetivo de entregar para o produtor a melhor época de aplicação e dosagem na lavoura de tomate, para que isso realmente funcionasse e o produtor pudesse ver resultados positivos tanto na produtividade quanto na qualidade. E o que é um bioestimulante, professora? O bioestimulante ele não pode ser confundido com um fertilizante. Embora o bioestimulante contenha nutrientes, ele contém também componentes bioativos. E esses componentes bioativos, eles estimulam o metabolismo secundário das plantas, tornando as plantas muito mais tolerantes às adversidades climáticas, como excesso de temperatura ou temperaturas muito baixas, ou falta de água, falta de luminosidade. Então, condições de seca, condições de dias nublados, condições de temperaturas adversas que o tomate não tolera. Então, o bioestimulante, ele age no sistema de defesa da planta, melhorando o seu sistema de defesa e, com isso, a planta consegue mitigar os efeitos negativos dos estresses que nós chamamos de estresses abióticos, que são realmente provocados por fatores ambientais. E conta pra gente como é que foi o processo durante a pesquisa, principalmente na parte dos testes. Esse produto ele foi testado mais em laboratório, também nas lavouras, como é que foi? Esse produto ele foi exclusivamente testado, né, a nível de experimento em campo, no produtor, e obviamente nós fizemos análises em laboratório para poder comprovar a sua eficácia com relação ao sistema de defesa da planta, produtividade, avaliação do tamanho dos frutos, da qualidade dos frutos, cor, doçura, acidez, e uma série de características então que pudessem validar esse benefício do Triplos para a cultura do tomate. Agora, professora, falando sobre os resultados, o bioestimulante de fato deixou a fruta mais resistente às variações climáticas? Esse produto em específico, o Triplos, realmente ele aumentou a produtividade e ele melhorou a qualidade, de forma que ele melhorou inclusive a coloração do fruto. A coloração vermelha dos frutos do tomate se deve principalmente à presença do licopeno, que é um excelente antioxidante, né, que deve ser consumido por nós, inclusive para combater doenças como o câncer. Então, ele intensificou
a produção de licopeno, os frutos ficaram muito mais vermelhos e, além disso, reduziu a acidez, melhorando então o sabor do fruto, a doçura do fruto. Então, ele impactou tanto na aparência quanto no sabor. A pessoa que adquire, que compra, o consumidor final consegue sentir a diferença. Consegue sentir a diferença se ele tiver como comparar, né, claro, com uma lavoura que realmente não teve a aplicação deste produto. E a gente consegue dizer quanto que aumentou a produtividade a partir do uso desse produto? Sim, nós aumentamos a produtividade em 20% com a aplicação deste bioestimulante. Então, isso é um ganho bastante expressivo para o produtor, né? E com isso ele consegue ter, obviamente, maior lucratividade e colocando na mesa do consumidor um produto também de melhor qualidade. Professor, o Brasil produz aí quase 4 milhões de toneladas de tomates. Pesquisas que ajudam aí a diminuir as perdas, aumentar a produtividade, são bastante importantes, né? Isso são muito importantes porque cada vez mais as adversidades climáticas têm limitado a produção, né? Reduzindo a produtividade, reduzindo a qualidade dos frutos. Então, esse ganho em produtividade é extremamente importante porque o produtor, com isso, ele consegue garantir a sua lavoura e, obviamente, reduzir as perdas. Porque nós sabemos que o custo de produção de tomate hoje é muito alto. Principalmente aí durante o período da pandemia e pós-pandemia, nós tivemos um acréscimo significativo nos custos dos insumos, como fertilizantes, como defensivos. Então, o investimento do produtor hoje pode chegar a em torno de R$200 mil por hectare, portanto ele não tem a chance de perder essa lavoura. Então por isso ele tem que realmente fazer o uso, né, de produtos eficientes que consigam então estimular o sistema de defesa da planta para que ela consiga tolerar aquelas condições que não são adequadas. Então com o preço hoje que nós temos, né, o custo de produção muito alto, nós precisamos realmente ter uma eficácia naquilo que a gente vai usar nas lavouras de produção de tomate. Muitos têm falado ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, sobre as questões climáticas, variações climáticas. A senhora tem percebido um aumento na procura por pesquisas que busquem produtos que combatam os efeitos das mudanças climáticas? Demais. Então, nos últimos anos, a procura foi enorme pelas empresas privadas, né, para que nós possamos testar diferentes tipos de produtos, bioestimulantes, produtos biológicos também, para o combate de pragas e doenças que cada vez mais também vem afetando as lavouras em função das adversidades climáticas. Então, dessa forma, a pesquisa, ela realmente auxilia a empresa a validar os produtos novos que são lançados ou tecnologias e, para isso, o produtor tem segurança, qual a dose que ele vai aplicar, qual a frequência de aplicação que ele vai realmente colocar aí na sua lavoura. Agora, professora, como esse produto também pode ser utilizado em outras lavouras, como é que a pessoa que compra, né, o produtor que compra, sabe como ele deve usar especificamente para o tomate? Nós testamos diferentes períodos de aplicação, testamos também diferentes doses, e isso foi incorporado no rótulo do produto. Então, hoje, para a cultura do tomate, o triplozinho específico, né, nós aplicamos entre 1,5 a 2 ml por litro do produto. No período de aplicação, 45, 60, 75 e 90 dias. Então, são 4 aplicações nestes períodos, após o transplante das mudas, para que o produtor, então, garanta a resposta da planta. Então, o período de aplicação é extremamente importante, porque ela precisa de um tempo para que o seu sistema de defesa seja estimulado corretamente. E com isso, quando a adversidade climática chega, realmente a sua lavoura já está pronta para vencer aqueles efeitos negativos do excesso, principalmente a gente aqui na região tem excesso de temperatura. Em alguns períodos também a gente pode observar que nós tivemos temperaturas muito baixas em alguns anos no inverno, falta de luz, que é um fator que afeta de forma negativa a produtividade de tomate. Ele não fica colorido, os frutos ficam menores, temos distúrbios fisiológicos nas lavouras, como podridão apical, podemos aumentar a incidência de doenças, então tudo isso não é favorável para o produtor, por isso que ele tem que lançar mão então dessas tecnologias. Agora eu gostaria de entender se esse produto ele pode ser utilizado para
todas as variedades de tomates? Sim, pode ser aplicado em todos os materiais genéticos que estão presentes no mercado. Independentemente de onde fica também a lavoura, em qual parte do país, porque a gente também tem variações climáticas dependendo do lugar do país onde estamos. Né? É uma excelente colocação que você fez, porque com certeza as variações climáticas também vão afetar as respostas das plantas. Então, nós garantimos 20% de aumento de produtividade nas condições climáticas em que nós realizamos, mas obviamente pode acontecer uma variação nessa resposta. Então a resposta é positiva, mas ela pode variar de uma região para outra em função realmente da intensidade do estresse, da duração desse estresse, né, qual o tipo realmente de estresse que está atuando de forma mais forte, se é a temperatura baixa, a temperatura alta ou falta de luz. Então tudo isso obviamente pode afetar a resposta no que diz respeito ao aumento da produtividade e da qualidade dos frutos. Então essa variabilidade o produtor sabe que pode acontecer, mas essa proteção no sistema de defesa da planta precisa ser realmente acionada de forma muito mais intensa, mas garantir que qualquer região nós vamos conseguir 20%, nós não temos como garantir isso, porque os materiais genéticos também podem responder de forma diferente e as condições climáticas, manejo da irrigação, junto com o manejo da adubação que o produtor faz. Mas o bioestimulante, de uma maneira geral, realmente ele vai sempre proporcionar um ganho quando ele tem uma eficácia comprovada. E aí, nesse caso, também muda a forma de utilização do produto, dependendo do lugar onde esteja a lavoura? Não muda a forma de aplicação. Então, estas fases de aplicação são as recomendadas para que a resposta realmente aconteça. A dose também é a mesma. Como surgem essas parcerias com as empresas privadas? Essas empresas privadas buscam, né, os pesquisadores que atuam em diferentes áreas e, através de contratos estabelecidos entre a empresa e o docente, né, para a realização das pesquisas e das consultorias. Normalmente nós fazemos via fundação, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, que é realmente uma entidade de direito privado e que gerencia os projetos, os recursos que são realmente destinados para a pesquisa que a empresa tem interesse. Então, na verdade, isso é desenvolvido através da administração da FEALC e entre os docentes da USP e também de outras unidades além da Exalc. Como é que funciona essa parte de custeio mesmo? Quem arca com as despesas da pesquisa? A empresa? É uma parceria nesse sentido também? Isso, quem arca com as despesas é a empresa que está contratando, né, o nosso serviço, a nossa consultoria. Esse recurso, então, é administrado pela Fundação. Agora, a Exalc é uma referência, né, em pesquisa para a agricultura, né? Isso, a Exalc é uma referência, né, está entre as 5 melhores universidades dentro do agronegócio e nós temos aí diferentes áreas de atuação para que realmente nós possamos desenvolver cada vez mais, né, o agronegócio aí, dando para o produtor a oportunidade realmente de ter lavouras muito mais produtivas. Agora, professora, eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Você é especialista em hortaliças. Conta um pouquinho sobre a tua história. Eu fui contratada em 2005 para trabalhar com cultivo protegido de hortaliças, ou seja, o cultivo de hortaliças em estufas agrícolas, mas também realizo pesquisas tanto para produção em campo e, mais recentemente, o cultivo das hortaliças nas indústrias verticais, que é o cultivo indoor. Trabalho principalmente na área de manejo da nutrição, trabalho também muito com iluminação artificial. E nós temos parcerias, então, com diferentes empresas, empresas na área de produtos biológicos, bioestimulantes, fertilizantes, iluminação artificial, para que a gente realmente possa desenvolver cada vez mais este setor, que é um setor extremamente importante porque as hortaliças, espécies condimentares, que está dentro do nosso portfólio, plantas medicinais, cada vez mais vem sendo fomentado para que nós possamos ter uma nutrição adequada. Então são espécies que fornecem aí antioxidantes, compostos bioativos, minerais
e várias outras substâncias que são importantes para a manutenção do nosso organismo. Então, isso vem sendo valorizado muito a nível mundial e o Brasil, obviamente, acompanha toda essa tendência, né? O Brasil é um grande produtor de hortaliças, professora? O Brasil é um grande produtor de hortaliças, né? E em algumas hortaliças ele se destaca, e dentre elas a gente pode citar o tomate, a gente pode citar batata, melão, melancia, alho, cebola. E a gente tem um portfólio muito vasto, mais de 100 tipos de hortaliças que estão hoje no mercado. Então, é um mercado bastante interessante. O Brasil tem um potencial enorme para crescimento desse mercado, porque a população brasileira ainda consome muito pouco frutas e hortaliças, porque elas têm valor agregado relativamente alto comparativamente com outros alimentos básicos, né? Então, nós temos realmente aí um caminho muito grande a ser percorrido ainda, e o Brasil tem um potencial enorme para aumentar a sua produção. Agora, professora, você começou contando sobre como foi a sua contratação, né? A partir do momento que você foi contratada pela Exalc para trabalhar para a instituição. Gostaria de entender um pouquinho antes, onde surgiu essa paixão pelas hortaliças, por que escolher o campo como área de atuação? Eu sempre gostei, realmente, desde o colégio, eu sempre gostei da área de biologia, voltado principalmente para os vegetais, não para o mundo animal, mas para o mundo vegetal. Então, sempre me estimulou. E aí eu decidi fazer o curso de engenharia agronômica, né? Me formei na Unesp, em Jaboticabal, e depois eu fui para a Exalc fazer mestrado e doutorado. Aí trabalhei também em Ribeirão Preto, e depois que eu prestei o concurso na Exalc em 2005. Então, não era tão valorizado assim ainda o agro, né? Lá atrás, em 1990, e isso, obviamente, o Brasil teve um salto muito grande em tecnologia, voltado para a agricultura, e hoje a gente vê o destaque do Brasil a nível mundial, né? E o quanto que o Brasil tem de potencial para aumentar a sua produtividade, inclusive em espécies nativas, que também é um grande mercado para o Brasil. E nós temos aí a Amazônia, que é aí a nossa, né, a nossa área, e a nossa reserva aí de grandes espécies que podem ser exploradas a nível comercial e que já vêm sendo exploradas. E nós também estamos explorando essas espécies, que é um outro caminho que eu estou entrando, além das hortaliças. Estamos estudando espécies de outras regiões, como da região do Pará. É um grande potencial que o Brasil também tem, que é a produção de plantas medicinais. E, além disso, como eu te disse, o uso da iluminação artificial. Então, a gente tem parceiros, hoje empresas parceiras, temos contratos assinados com empresa americana, King LED, temos contrato com a Nortel, e vamos lançar agora, em agosto, a tecnologia da iluminação artificial em pivô central, para o cultivo da soja, do milho e de outras espécies em campo, com o objetivo também de aumentar a produtividade. Quando você aumenta a produtividade, você está indo na linha de sustentabilidade, porque você evita o aumento de área. Então, na mesma área, você consegue ter um incremento de produção. Então, com a iluminação artificial no pivô central, para o cultivo da soja, a gente teve um incremento de produtividade de 26%. Então, o produtor tem uma alegria imensa em aumentar sua produtividade em 26% para uma das culturas de maior valor agregado que nós temos hoje, né, de grande potencial. Uma outra discussão que também, com o passar dos anos na última década, foi ganhando mais corpo, e é uma discussão bastante polêmica, gira em torno da questão dos agrotóxicos. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como é que anda essa discussão, se a gente consegue ver hoje uma utilização menor do que se via, de repente, há 10 anos. Lembrando que esse bioestimulante do qual a gente está falando aqui no programa não é agrotóxico, não tem nada a ver com isso, né? É, muito bem colocado por você, que é super importante a gente fazer essa contextualização, porque realmente o bioestimulante não é um agrotóxico, né? E esse termo ele não tem sido mais usado na academia, e a gente usa como produto fitossanitário, né? Porque, na verdade, quando ele é utilizado na dosagem correta, com a frequência correta, você realmente não deixa resíduos e contaminantes para os alimentos, e, obviamente, ele deve ser indicado para aquelas culturas que estão realmente registradas. Então, a gente não deve usar produtos que não são registrados para as lavouras. Então, o bioestimulante, ele não é considerado um agroquímico, um agrotóxico, qualquer termo que a gente queira utilizar. Ele tem nutrientes, mas ele não é considerado um fertilizante. Como a gente explicou, ele tem outros componentes,
Por que ele não é considerado um fertilizante? Eles são produtos, na verdade, originários principalmente de materiais biológicos, tanto de origem de plantas, né? A gente tem os extratos de algas, a gente pode ter subprodutos de resíduos, né? De agroindústrias, nós temos os ácidos úmicos, nós também temos produtos derivados de animais, isso para a composição dos bioestimulantes. Então, outros componentes agregam nos bioestimulantes para que realmente eles tenham essa ação, né, de estimular o sistema de defesa e, com isso também, aumentar a concentração de compostos bioativos. E um deles, como a gente comentou no caso do tomate, que é o licopeno, de grande importância, que deve ser consumido também, principalmente pela classe masculina, para evitar o câncer da próstata, combater o câncer da próstata. Então, é um potente antioxidante que a gente vê aí também em suplementos. As hortaliças e outras plantas, elas têm uma vantagem em relação aos sintéticos, né? Porque realmente esses compostos, quando eles estão na condição de moléculas orgânicas, eles, na sua maioria, têm uma absorção muito maior pelo nosso organismo. Então, a resposta do nosso organismo é maior a partir de produtos naturais, nem todos, mas a partir de produtos naturais, comparativamente com os sintéticos. Agora, professora, além de coordenar trabalhos como esse, eu imagino que você esteja envolvida também em outras pesquisas. Pode destacar alguma para a gente? A gente está envolvido agora também bastante nos testes de produtos biológicos com outras empresas, né? Para controle de doenças, para controle de pragas também, que esse é um dos grandes problemas que a gente tem também, de redução de produtividade, né? Porque os materiais genéticos você não consegue agregar no único material genético de tomate todas as resistências que você gostaria e essas respostas também mudam em função do clima. Esse é um mercado muito promissor, muito crescente, porque além dos produtos biológicos poderem controlar pragas e doenças, eles também estimulam o metabolismo secundário, podendo agregar em qualidade para aquelas plantas que você tem interesse. Muito legal. Professora, eu quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Um prazer te receber. Muito bacana saber mais sobre uma pesquisa interessantíssima. Volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. Você que está em casa já sabe, JR Agro é seu espaço para falar sobre agronegócio. Todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, você pode acompanhar um novo episódio pelas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.